Oi, gente, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo. Estão todos bem? Estamos nós aqui para mais um vídeo do canal Inspire-se e fica aí ligadinho, porque hoje mais uma vez vamos trazer um texto para falar da verdade do Evangelho de Jesus Cristo, porque a inspiração para viver nos foi dada através da mensagem da cruz. Amém? E como estão todos? Espero que todos tenham tido até aqui um sábado maravilhoso, de paz, tranquilidade, e que possamos cada vez mais ter a certeza que a vontade de Deus ela se manifesta através daquilo que é de melhor para nós. Então, eu acredito profundamente que quando somos alcançados verdadeiramente pela verdade, como eu disse no vídeo anterior, a verdade liberta e liberta mesmo. Amém? Então, hoje eu quero continuar a falar no texto que está em João, no capítulo 8. No vídeo anterior eu li a verdade que liberta, do versículo 31 até o 47. Agora, hoje, dando continuidade, eu quero mais uma vez falar sobre Jesus, e aqui na minha Bíblia tem o subtítulo que diz Jesus e Abraão. Então é do versículo 48 até o 59, pelo que está aqui na minha Bíblia, que está na sua Bíblia. Então João 8, do capítulo 8, versículos 48 ao 59, para que nós possamos continuar com mais um pedaço daquilo que eu comecei no vídeo anterior, amém? Anota, não esquece, anota aí o texto. Então vamos lá, João capítulo 8, dos versículos 48 até o 59. Não sei na sua Bíblia, mas nesta Bíblia que eu tenho usado, tem o subtítulo que diz Jesus e Abraão. Por quê? Porque no texto anterior, Jesus fala sobre a questão de Abraão. Os judeus falam, nós somos filhos de Abraão. E Jesus fala sobre Abraão e fala sobre algumas coisas aqui, que vocês são do diabo e tal. E eu expliquei algumas situações aqui e vou continuar hoje, para que de repente fique mais claro, amém? Já que vocês anotaram o texto, eu vou para a leitura, amém? Os judeus disseram a Jesus: será que não temos razão em dizer que você é samaritano e tem demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, pelo contrário. Honro o meu Pai, mas vocês me desonram. Eu não, na página, procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade lhes digo que, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Até aqui, depois eu continuo. O que acontece aqui, né? Então, os judeus disseram a Jesus que, será que eles não têm razão de Jesus ser samaritano e ter demônio? E Jesus respondeu o quê? Eu não tenho demônio, pelo contrário, honro meu Pai, mas vocês me desonram, né? Dando sequência a essa questão. Porque quando eles se apegam a essa questão de que são filhos de Abraão, então eles estão deixando claro assim que eles são filhos de Abraão, mas não são filhos de Deus o Pai. Mas isso eu volto a explicar mais uma vez para vocês, e para você que já entendeu e que lê a Bíblia com o discernimento do Espírito Santo, sabe que o que eu estou falando é verdade. O Antigo Testamento é totalmente ele de um Deus que guardava o povo de Israel, o povo judeu, ou então do começo, seja qual povo foi ali, mas Antigo Testamento, antes de Jesus Cristo, eles não criam em Deus o Pai, né? Inclusive eu falei para vocês e vou cumprir isso. O próximo vídeo provavelmente eu vou falar novamente sobre a questão da tradução de Yahvé, Jeová, que foi um Deus guerreiro eleito pelo povo judeu para ser o seu Deus. Sem contar que quando começamos a ler desde o princípio de Gênesis a Malaquias, podemos perceber que durante todo esse percurso várias situações nos mostram que não era Deus o Pai. Por quê? A primeira coisa que eu me perguntei quando eu percebi as diferenças era: peraí, lá no Antigo Testamento, Deus ele é um Deus que castiga, que mata, que persegue aqueles que de repente vão contra os que ele tem como mimados, filhos mimados. Agora, o Deus Pai de Jesus Cristo, ele é manso, ele deu seu único filho em morte de cruz, ele é amor. Peraí, tem uma diferença. Por que essa diferença?
E quando Jesus, o Espírito Santo, me trouxe a graça da visão e depois me trouxe pessoas que foram alimentando cada vez mais a verdade no meu íntimo e o Espírito Santo trabalhando no meu ser, mostrando verdadeiramente tudo aquilo que é verdade, que está escrito aqui, que não é contexto meu, eu comecei a entender. E aqui Jesus é bem claro, eles desonram Deus o Pai. Por quê? Porque eles não creem em Deus o Pai. Eles não acreditam em Deus o Pai. E quando damos sequência aqui, ele diz: eu não procuro a minha própria glória. Então, por quê? Porque se Jesus, ele fosse se gloriar por ser filho de Deus, ele poderia exigir respeito, dinheiro, bens materiais, conforto, luxo, e pediria para que todos, como Jeová fazia, que todos o adorassem, que todos o temessem. Mas Jesus em nenhum momento busca a sua própria glória. Há quem a busque e julgue. O que ele está querendo dizer assim? Então, vocês ficam buscando, né, a sua própria glória e ainda me julgam. Enfim. Em verdade, lhes digo que, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Porque a morte, para os que estavam na lei de Moisés, que estavam ainda nos mandamentos escritos em tábuas de pedra, aquela glória daquela época estava se definhando, estava acabando. Por quê? Por que estava acabando? Porque eis que Jesus estava a chegar para transformar literalmente a vida do ser humano. E aí Jesus, então, continuando aqui no texto, né, no versículo 52, então os judeus disseram: agora estamos certos de que você tem demônio. Por que eles estão falando isso? Porque quando Jesus fala, aquele que guardar a minha palavra não verá morte eternamente, ele espera, peraí, você tem demônio que está falando isso. Aí eles dão sequência falando de novo sobre Abraão morreu. E também os profetas. E você diz, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. Você não está querendo dizer que é maior do que Abraão, o nosso pai que morreu? Também os profetas morreram. Quem você pensa que é? Então olha só, eles dizem, Abraão morreu. E os profetas também. E o que eles não entendiam é que, como o próprio Jesus disse, eu vim do céu, eu vim do Pai, eu não sou dessa terra, vocês são. Então eles não haviam entendido por quê. Como Paulo diz no texto, ele fala que o povo ainda estava com o véu sobre o seu coração e o seu entendimento, que não lhes permitia ver a verdade, até hoje. E até hoje o véu está no coração daqueles que ainda tentam buscar na lei e nos mandamentos motivos para escravizar o povo e trazer o povo para dentro dos templos, dentro dos ministérios, dizer que tem que devolver coisas para Deus, que tem que ser fiéis a Deus, botando medo no povo com os exemplos de um Deus que não era Deus o Pai lá da Antiga Aliança, do Velho Testamento. E eles não entendem que Abraão era um ser humano comum. Jesus veio do céu e Abraão fazia parte dessa parcela do povo, como eu, como você, que somos dessa terra, nascemos nessa terra e vamos morrer. Pela graça vamos saber se vamos ser salvos e viver com Jesus ou não, mas morreremos. Abraão morreu porque era para morrer. Nosso corpo físico, a nossa vida tem um tempo pré-determinado. E aí, eles ainda dizem, você está querendo dizer que é maior do que Abraão, nosso pai que morreu? Então eles ainda continuam dizendo que Abraão seria muito maior do que Jesus pelas obras que ele fez. As obras que Abraão fez foram porque o Deus que ele adorava, o Deus que ele cria, permitiu que ele fizesse coisas, permitiu que ele criasse uma nação, permitiu que ele fosse o pai, né? Como a gente sabe. E Jesus respondeu, quando eles disseram, quem você pensa que é?
no 54 diz, Jesus respondeu: se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual vocês dizem, eu até grifei aqui, vocês dizem que é o Deus de vocês. Então Jesus já está deixando bem claro aqui o quê? Olha, quem me gloria é meu Pai. Quem me dá glória eterna, quem me dá tudo isso é meu Pai, Deus o Pai. Que é justamente o Deus que vocês dizem ser de vocês. Eles continuam crendo que o Deus que eles estavam a servir era o mesmo Deus Pai de Jesus, mas eles não criam naquilo que Jesus estava falando, porque eles queriam dizer assim, poxa, se esse Deus que é o nosso Pai não é o seu Pai, mas peraí, tem alguma coisa errada. Eles não admitiam isso. Entretanto, vocês não o conhecem. Então, eu deixei também bem claro, olha só o que eu falo para vocês, presta atenção nisso. O próprio Jesus disse ali, ó, entretanto, vocês não o conhecem. Jesus está dizendo assim, olha judeus, olha, vocês não conhecem Deus o Pai. Por isso eu chamo muita atenção e eu quero entender como é que líderes, teólogos, mestres, doutores, eu estou até cansado de falar sobre isso, continuam pregando a antiga aliança, o Velho Testamento, como se fosse Deus o Pai, sendo que o próprio Jesus fala, ninguém conheceu a Deus, ninguém nunca viu a Deus, porque o verdadeiro Deus só foi revelado, Deus o Pai só foi revelado através de mim, o próprio Jesus falando. Então quer dizer, quem continua pregando a antiga aliança não acredita em Deus o Pai e não acredita em Jesus. Vive uma vida para Deus de Israel. Desde quando Israel é terra santa? Ah, mas é terra santa porque Jesus morreu e ressuscitou lá. Não. Era para acontecer ali. Mas como pode ser a terra santa, sendo que o povo dessa terra foi o povo que crucificou Jesus? Então, quando Jesus fala, entretanto, vocês não conhecem, está muito claro de que eles dizem que Deus, o Deus deles era o Deus que eles deveriam seguir, que era Deus o Pai, mas não era, era um outro Deus. Vocês não o conhecem, o próprio Jesus falando. Então prestem muita atenção nisso que eu falo constantemente. Prestem muita atenção. A religião, ela toma posse dos ouvidos, da mente, do coração das pessoas, a ponto de realmente o véu que cobre, como diz lá no texto em que Paulo fala, que o véu que cobriu o rosto de Moisés, até hoje, quando se lê a antiga aliança, é o mesmo véu que cobre o coração deles e não permite que eles possam ver Jesus Cristo. Porque a partir do momento que você se entrega e se redime e se diz crer em Jesus Cristo, aí sim o véu é tirado. Só em Jesus o véu é tirado. Então, quando Jesus fala que é assim, olha, entretanto vocês não conhecem a Deus, Jesus está falando claramente, olha, não é o Deus, não é meu Pai que vocês conhecem. Então eu não consigo entender como ainda, quer dizer, eu consigo entender como ainda os pregadores contam essa história como se Deus do Antigo Testamento fosse Deus o Pai, por benefício próprio. Por querer escravizar e manipular o povo. Porque se você começa a pregar Jesus, o povo começa a abrir os olhos. E muitas coisas do que eles falam para benefício próprio não vão cair mais na graça do povo. Ninguém mais vai se deixar ser iludido. Mas enfim. Aí ele diz, eu porém o conheço. Se eu disser que não conheço, serei como vocês. Mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Olha só o que Jesus fala, olha, presta atenção. Porém, ele conhece o Pai. Mas se ele disser que não conhece, ele será como os judeus, mentirosos. E eu vou mais longe, eu posso dizer que mentirosos são os líderes, pastores,
e teólogos que manipulam a mente do ser humano através de uma religiosidade que não existe num Deus que não é Deus o Pai, que não é o Deus Pai de Jesus Cristo. Não é. E aí eu fico me perguntando como a leitura da palavra ainda não consegue fazer com que as pessoas abram os olhos. Por quê? Porque ainda elas vão para os templos, vão para os ministérios, ficam sentados, abrem a Bíblia naquilo que o pastor ou o líder fala e creem profundamente naquilo que o líder e o pastor está pregando. Chegam na sua casa, não oram, não pedem discernimento do Espírito Santo, guardam suas Bíblias até o próximo culto. Só isso. Isso já é algo que vem aos ouvidos, entra e fica. Só isso. 56. Abraão, o pai de vocês, olha só. Deus, o pai, não é o pai dos judeus, porque eles dizem aqui: Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. E ele viu esse dia e ficou alegre. Quer dizer, Abraão teve uma visão de que Jesus futuramente viria. Mas ele não entendeu que aquele que viria não seria filho do Deus em que ele acreditava, mas sim de Deus o Pai. Então os judeus lhe perguntaram: você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu: em verdade digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Até esse eu sou é pregado de maneira errônea, porque eu sou é um negócio assim que eu fico abismado desse eu sou que é pregado nas igrejas, porque eles querem dizer que esse eu sou é de um Deus Senhor dos Exércitos, poderoso, que cobra coisas, que exige temor. Não é nada disso. Primeiro que não temos que temer a Deus. Temos que amá-lo. Não tem por que temermos a Deus, gente. Ah, mas eu tô cheio de pecado, eu tenho peso, sofrimento, então eu tenho que ficar temeroso, porque Deus deve estar bravo comigo, Deus vai me castigar. Primeiro, Deus não fica bravo com você e Deus não tem castigo para conosco. Ah, não, mas um monte de coisa ruim que acontece é porque Deus castigou. Mentira! O Deus de misericórdia, ele não castiga, ele ama. Quem castiga são os próprios espíritos malignos, o diabo através daquilo que você escolheu fazer, da sua escolha errada, da sua vida errada. As consequências de situações ruins e tudo mais que acontece, não é porque Deus castiga, mas é porque são consequências das suas escolhas erradas. Que aí o diabo toma posse e faz você sofrer. Aí, pastor, mas como que você pode falar isso? Gente, mais uma vez eu vou dizer, não gloriando a mim, porque isso eu teria até vergonha de falar, mas não. Eu passei pela experiência de viver dentro da Umbanda, no Espiritismo, nos trabalhos de direita e de esquerda, quer dizer, da direita que eles dizem que é o bom, para a esquerda que são Pombagira, Exu e tudo mais, e vi o mal. E posso dizer claramente que é o diabo quem traz os sofrimentos, a gente sabe disso. A própria palavra do Evangelho fala assim, ó, passaremos por tribulações e aflições e por perseguições. E de quem são essas tribulações, aflições e perseguições? Primeiro, tribulações e aflições que vêm a partir das escolhas erradas das pessoas. Seja escolha de ser um religioso fanático, escolha de fazer coisas erradas, de enganar as pessoas, de criticar o gosto de um de outro. Por exemplo, eu gosto disso, mas eu não gosto disso, então, porque eu não gosto, o outro não pode gostar. E fazer críticas. Não! Escolhas que as pessoas fazem geram castigo, geram dor, tristeza. E quem traz conforto? O Espírito Santo, Deus o Pai, Jesus Cristo. Entendem? Nunca podemos dizer que Deus castiga,
Porque o Deus que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, ele já se deixou sofrer como pai para que nós fôssemos salvos pelo filho que morreu de forma tão brutal. Porque como Jesus era carne, ele sentiu as dores daquela mortificação. E ressuscitou. Ele vive. Só que esse eu sou é um eu sou tipo assim, eu sou o filho. Vocês não são filhos, vocês vão vir a ser filhos através de mim, Jesus. E o 59 diz, então pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Olha só, a maldade do judeu era tão grande que quando Jesus disse que eu sou, e disse essa questão que ele existia antes mesmo de Abraão, eles pegaram pedras para quê? Para atirar em Jesus. Olha só. E aí eu pergunto para você, pastor, líder, presidente, dono de ministério, que põe bandeira de Israel, faz excursão para Israel, para o povo ir no Muro da Lamentação. Qual é o Deus que vocês estão servindo? Então quer dizer que quando vocês ficam pregando essa beleza que vocês dizem de Israel, essa terra santa, então vocês estão apedrejando Jesus Cristo? Vocês estão sendo coniventes com o povo que perseguiu os apóstolos, não permitindo que eles pregassem a verdade do Evangelho? Então quer dizer que vocês são o povo que concordaram em entregar Jesus para a morte de cruz? E é isso que eu não entendo. Justamente isso que eu não entendo, porque a palavra ela é tão clara. Tudo que eu li aqui para vocês está aqui. É simples de se entender. Não há como ter dúvidas. É a mesma coisa, eu já falei isso anteriormente também. O que é o Muro das Lamentações? Você já procurou saber? Por que cristãos vão ao muro lá e se colocam lá a orar no muro? Você sabe o que é o Muro das Lamentações? Olha o nome, Muro das Lamentações. É onde um judeu vai para receber as suas maledicências, as suas tristezas, as suas doenças, agradecendo a Deus por aquilo. Você, antes de ir, se você já foi para Israel, lá no Muro das Lamentações, você tentou saber isso antes? Ou você acreditou naquilo que o seu líder falou? O Muro das Lamentações, então você vai lá e ora para Deus, ora para Jesus Cristo. É muito triste isso. E Jesus ele é tão claro aqui, ó. Entretanto, vocês não o conhecem. O judeu não conhece Deus o Pai. Ele conhece o Deus que eles serviram lá na Antiga Aliança. O mesmo Deus que, como eu já falei aqui sobre a Arca da Aliança, o Deus que fez a Arca da Aliança como um pacto com o povo judeu. É muito sério isso, gente. É muito sério. Vou falar mais uma vez. Para nós amarmos a Deus, nós não precisamos ser religiosos. Quando fala lá na palavra assim, ó, vá para o seu lugar, não seja um hipócrita de ir para as ruas lá, Senhor, sabe, fazer para aparecer para a multidão, dizendo que você ora, que você é um religioso. Não seja hipócrita, não fica querendo se aparecer. Vá para o seu lugar secreto. Ninguém precisa saber o que você está dizendo para Deus, ou de que maneira, ou como você está adorando a Deus. Vá para o seu lugar secreto, porque o Deus que te conhece em secreto, ele vai ouvir a sua oração e vai te abençoar. E aí eu pergunto tantas vezes para mim mesmo, com dor no coração, falo assim, quantas pessoas morrerão no grande dia? Quantos vão ficar para sofrer as dores dessa terra ainda? Eu posso dizer que nem eu mesmo sei se eu serei salvo, serei arrebatado na primeira leva, não sei.
Mas uma coisa eu tenho certeza, neste momento eu estou fazendo aquilo que Jesus me pediu, que é pregar a verdade do Evangelho claríssimo. Tão claro que eu não entendo como que os teólogos, os pastores ainda distorcem a palavra para benefício próprio. Ah, porque eu sou o pastor e tenho que cuidar das minhas ovelhas. Aí se o pastor do lado lá leva uma ovelha para lá, uma ovelha para lá, tem uma briga de pastor por causa de ovelha, por causa de membro. Gente, pelo amor de Jesus Cristo, somos livres para adorar a Deus, livres. Não devemos nos prender a um homem, a um pastor, nada disso. Somos livres. Conhecemos Deus o Pai, está na palavra aqui. É a pós-mensagem da cruz, pós-morte e ressurreição de Jesus Cristo, nós somos livres e verdadeiramente podemos conhecer o caminho, a verdade e a vida que está em Jesus Cristo. E não como o povo judeu. Então pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Ah, mas ele saiu do templo. Então, entenda outra coisa, o templo não é o lugar onde Jesus falou que o povo era para estar. Ele entrava no templo, onde os judeus estavam, para tentar resgatá-los. Isso está na palavra. Jesus tentava libertá-los. A verdade que liberta está onde? No verdadeiro eu sou, Jesus Cristo. Abraão era comum. Eu e você somos comuns. Mas Jesus é tudo o que precisamos. Jesus é especial demais. Se eu contar para você testemunhos assim de coisas que eu e minha esposa recebemos de Deus o Pai, coisas que aos olhos desses líderes, pastores, de pessoas, pode ser uma coisa tão pequena, ai, que testemunho mais xoxo. Mas quando você vive para Jesus, as pequenas coisas fazem tanta diferença nas nossas vidas, tanta diferença. Enquanto isso, muitos procuram a prosperidade ou fazer os pactos para obter prosperidade ou continuar dizimando. Não, eu vou entregar para Deus porque aquilo que eu entrego para Ele hoje eu receberei em dobro futuramente. Não é Deus de barganha. Pode ser que o diabo esteja servindo vocês, mas não Deus o Pai. Amém? Então é isso, gente. A palavra de hoje é essa. Muito clara. Continue lendo de Mateus, Apocalipse, vocês vão achar coisas incríveis. Por exemplo, claro, muito do que está escrito ainda tem, às vezes, alguma ligação com a lei, porque, por exemplo, Hebreus, que provavelmente foi escrito por judeus messiânicos, são judeus, então eles ainda tinham resquícios da lei. Muitas vezes falavam da lei, dos mandamentos, mas é porque ainda não tinham total conhecimento de Deus o Pai. Mas enfim, quando nós buscamos e pedimos ao Espírito Santo libertação para poder ter discernimento, nós conseguimos ver Jesus Cristo. Aí nós tomamos posse da palavra que diz: aquele que quiser vir até mim, pegue sua cruz e siga-me. Ou então, como está escrito, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A minha maior alegria é de um determinado momento ouvir pessoas dizendo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu entendi a mensagem da cruz. Eu entendi a mensagem da cruz. Amém? Então é isso, gente. Olha, amem a Jesus. Amem a Deus o Pai de todo o coração. Peçam para o Espírito Santo. É isso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Então, anote aí João capítulo 8. Eu li do versículo 48 a 59. Leiam. Peçam para o Espírito Santo discernimento, porque eu sei que você vai entender, vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida através do Evangelho da Verdade, como foi no vídeo anteriormente, a verdade que liberta. Amém? Então é isso, gente. Tenham um ótimo fim de semana, né? Estamos no sábado, amanhã é domingão, que vocês tenham um descanso maravilhoso. Na terça-feira estamos aqui para mais um vídeo do canal Inspire-se, porque afinal de contas a inspiração para viver nos foi dada através da mensagem da cruz. Amém? Muito obrigado. E quero pedir para você que já conhece os vídeos do canal e compartilhe esses vídeos com pessoas que você acredita precisarem sair daquela vidinha e verdadeiramente conhecer o caminho, verdade. E Jesus é a luz que dissipa toda a treva, e essas pessoas não mais terem um véu que cobre a mente deles, o coração, e que haja luz que está em Jesus Cristo. Amém?
Então compartilhe o vídeo. Se você quer se inscrever no canal, se inscreva. Se não quiser, amém. Amém. Tá bom? Mas eu espero vocês aqui terça-feira. Muito obrigado a todos. Deus abençoe. Valeu. Até mais.